Quarta-feira, leitor, leitora, bom dia, 17 de maio, é isso mesmo, metade da semana já foi. Antes de falar desse caldeirão chamado Brasil, essa panela fervente, 24 horas, eu quero lembrar a você as marcas que apoiam o jornalismo independente do jornal O Pedreirense. Nós temos o Laboratório Sinlab, Plenitude, Vida e Saúde e a mx.com. Então, acessa aí o nosso Instagram, @opedreirense, e você vai ter mais detalhado o trabalho que é desenvolvido por essas marcas que apoiam o jornalismo independente, o jornalismo local. Olha, voltando aqui para esse caldeirão chamado Brasil, que desde ontem tem esse rebuliço, passando pela Petrobras, terminando o dia com o caso de Deltan Dallagnol. A gente começa então aqui com um áudio publicado pelo jornal Metrópolis. São recortes, né, não é uma totalização, nós não temos o que aconteceu por inteiro. São recortes, são edições, perspectivas do Metrópolis, de uma reunião que teria acontecido no dia 10 de abril. E em os personagens dessa reunião, entre eles está Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, e representantes das Big Techs, incluindo, né, o tão falado aí, o mais polêmico deles, Twitter. E assim, uma reunião que a gente percebe claramente que as falas são bastante incisivas, em especial do ministro da Justiça, Flávio Dino, direcionadas a representante do Twitter. Essa reunião aconteceu, como eu já disse, no dia 10 de abril, no mesmo dia em que houve aí o esfaqueamento de uma professora e 2 alunos em um colégio de Manaus por um adolescente. Então, o ambiente, o contexto externo e interno é atravessado por essa questão da violência escolar. Então, sem mais delongas, vamos ao áudio que foi extraído desse vídeo publicado pelo jornal Metrópolis. Que eu gostaria de mencionar que as contas que têm a imagem, que tem a foto do perpetrador, não vai ser violadora essa política de Twitter necessariamente. Elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil, eu entendo a frustração, mas... A senhora consegue entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso? E me parece que a doutora Della, antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso. A gente tem diversas políticas internas e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. Para informar a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus. Um ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso.
clareza definitiva disto. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Então tá aí, gente, são trechos, né, da reunião ocorrida entre Flávio Dino, integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e representantes das Big Techs, incluindo, né, o Twitter. Como eu disse, são recortes, é um recorte, nós não temos um panorama geral na íntegra, a gente tem recortes, uma perspectiva trazida pelo Metrópolis. Gente, o assunto é delicadíssimo aí. A gente está falando, como o próprio Flávio Dino destacou, está falando da vida, da segurança das crianças, em um ambiente que deveria estar seguro. Nenhum pai envia seu filho, manda seu filho para a escola na perspectiva de que ele volte dentro de um caixão. E é o que tem acontecido no Brasil. Então é um assunto delicado demais para a gente não ter falas incisivas como essa colocadas pelo ministro Flávio Dino. Não se pode esperar menos disso do que isso, quando o assunto for esse. Sabe, eu particularmente acho terraplanista demais acreditar que o Google, que o Twitter tá preocupado, sabe, cara? Tem como primeira linha ali de preocupação, né, a nossa liberdade de expressão. Aliás, isso não é um debate sobre liberdade de expressão. A gente está falando de violência sendo propagada nas redes sociais. Fake news, mentiras sendo propagadas nas redes sociais. E como os inúmeros casos mostram, fake news mata. O estímulo à violência, o resultado disso é mais violência, é morte. Então não se espera, eu particularmente, assim, me estranharia uma fala amena do Flávio Dino diante desse contexto. Não é sobre o que está sendo colocado aqui, ainda que, né, uma parte, setores da sociedade empurrem para tentem empurrar essa narrativa de o que está se discutindo aqui e se ameaçando a liberdade de expressão. Não, gente, há um limite para a liberdade de expressão. Ela fere outros direitos fundamentais, inclusive o direito à vida, porque, me desculpa, quem estimula a violência numa rede social está indo em detrimento direto à questão da vida, do direito à vida. E isso se concretiza do campo virtual, vai para o real, com vidas ceifadas. Tá aí, os dados, as estatísticas estão aí para provar. Então, né, é uma reunião tensa, como tem que ser, o assunto requer essa tensidade, essa intensidade, inclusive, né, e vamos ver, né, gente? Resta acompanhar essas questões. São questões, dessa questão das violências, da violência nas escolas. Também atravessa, não apenas as redes sociais, atravessa o PL das fake news, que continua aí o debate
em torno disso, e nós iremos, claro, acompanhar e sempre que possível trazer aqui a nossa perspectiva. Você não precisa concordar com ela, né, com a minha perspectiva, né, e a gente vai construindo então um diálogo aí em torno disso. Lembrando a você que mais o nosso trabalho pode ser acompanhado em upedreirense.com.br. Jornalismo que informa, notícias que importam.